Fala galera, tudo certo? Me chamo Gabriel Brooks, sou engenheiro de energia, sou mestrando no programa de pós-graduação interdisciplinar de energia e sustentabilidade da UNILA. Atualmente estou fazendo meu estágio de docência com o professor Jorge, na disciplina de análise de sistemas elétricos de potência. Neste caso, eu participo ativamente com relação à geração de material didático, né, para poder auxiliar os alunos com relação principalmente a mexer no software, entender alguns conceitos de sistemas elétricos de potência. Bom, conforme acordado, na última aula, eu vou apresentar, né, novamente como é que faz a criação do sistema de dois barramentos, aquele passado em aula, tá? Eu vou mostrar aqui qual que é, e comentar brevemente como é que faz alguns processos novamente para que seja fixado, né, como, por exemplo, inserir uma barra, como inserir uma linha, como modificar alguns parâmetros, beleza? Então, só para compreender como é que funciona. Eh, Aqui nós temos a interface da rede, já deixei ela aberta aqui, e o sistema em questão é este aqui, apresentado em sala de aula. O valor da nossa impedância série da nossa linha de transmissão, considerando o modelo de linha média, é de 0,01 e 0,05 PU para a parte de reatância. A nossa susceptância, que são esses capacitores shunts, é dada como 0,2, mas esse 0,2 tem que ser dividido por 2, porque é para cada um do capacitor shunt. A nossa tensão na barra K, de 1015, com um ângulo de menos 1,3, e a nossa tensão na barra M, de 1020, perdão, 1020 não, 1,020 e 1,015, né? Com um ângulo de menos 6,3. Bom, no primeiro caso, primeira situação, depois de abrir o na rede, nós vimos neste segundo ícone, que é inserir ou desenhar elemento, vai abrir uma segunda guia, onde vai ter vários ícones que ao longo da disciplina serão tratados, mas neste caso vamos focar diretamente na barra CA. Deixa eu só habilitar a grade aqui. Quando você clicou nesse primeiro ícone barra CA e clicou na interface, ele ainda não setou ao barramento. Esse primeiro clique é só para indicar onde você quer colocar e praticamente onde você quer posicionar. Quando você dá o segundo clique, ele clica duas vezes, ele vai colocar o barramento. Isso com o botão esquerdo. Agora, se a gente apertar o botão direito, clicar uma vez com o botão direito, ele vai deixar o barramento mais alinhado com o que a gente está querendo expressar. Isso mais é mero conteúdo visual, beleza? Então, que nem eu comentei, vou dar dois. O primeiro clique foi para posicionar, o clique do botão direito foi para rotacionar, e os dois cliques com o botão esquerdo são para configurar. Então, seguindo as configurações, nós temos a nossa barra 1, barra K. A tensão aqui você deve colocar como 1015, que é 1.015, mas aqui não lê essa parte de separador decimal. E no ângulo a gente coloca menos 1,3, não vírgula 3, tá? Que é lido com separador decimal 1 ponto. Nós vamos setar nosso tipo 2, que é de referência, e a nossa área, que é onde vai estar localizado o barramento, ou os dois barramentos, para poder justamente configurar no AnaRede. Feito isso, já está aparecendo aqui, vamos fazer a mesma coisa com o segundo barramento. Vou colocar ele mais para cá. Então, dei o primeiro clique, rotacionei, vou dar os dois cliques restantes com o botão esquerdo. Barra número 2, barra M, 1020, menos 6.3, opa, 6.3. Tipo de referência também para esse caso, só para a gente analisar qual que é o comportamento. E área 1, todo configurado, as outras coisas não mexem, não é para mexer. E vamos em inserir. Agora, para a gente conectar esses dois barramentos, a gente tem que utilizar a nossa linha CA. É o segundo ícone presente aqui. Então, pegamos linha CA, clicamos, ele já configurou, já considerou o primeiro clique, clicamos na barra K,
clicamos na barra M. Se a gente invertesse, clicar na barra 2 para barra 1, ele seria de 2 para 1, tá? Isso é o primeiro, a ordem dos cliques influencia como vai ser configurado a tua linha CA. Aqui, na parte de capacidade, a gente não preenche. E no caso, o primeiro item aqui, que é um número, nesse primeiro quadradinho aqui, ele vai indicar o circuito. Esse circuito, o que que é? O que que é esse número? É basicamente para a gente conseguir dividir se, por exemplo, entre dois barramentos existirem duas ou mais linhas de transmissão. Então, por exemplo, entre dois barramentos eu tenho 5 linhas de transmissão. Então vai ser número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, que são os circuitos que vão realizar, circuitos, por assim dizer, que vão realizar a conexão entre dois barramentos, ou duas subestações. Mas, seguindo aqui, eu vou colocar como número 1, a capacidade eu não vou preencher nada. Agora, esses valores de resistência, reatância e susceptância esses valores eles estão diretamente relacionados aos valores de impedância e a susceptância shunt. Para a resistência e para a reatância, aqui ele dá uma porcentagem por unidade. Ou seja, o valor que a gente tem na nossa tabela, que é de 0,01 e 0,05, não podem ser colocados diretamente aqui. Eles têm que ser multiplicados por 100%, que é a forma como a Ana Rede lê. Então, 0,01 multiplicado por 100%, 1 ponto. Ou vai dar 1% por unidade. E tem que sempre colocar o ponto, tá? A reatância, o mesmo caso, 0,05 vezes 100%, 5 pontos. No caso da susceptância, lá no modelo e analiticamente, nós calculamos dividindo por 2 a susceptância. Só que aqui, na rede, a gente coloca sempre o seu valor total, beleza? Então, ao invés de ser 0,1, a gente vai colocar 20. E por que que é 20? Porque aqui, conforme vocês podem perceber, ele está dando MVAR, que é a megavolt ampere reativo, que é a parte de reatância e tudo mais, né, na parte dos capacitores ali, que é a reatância capacitiva. Então, e de onde vem a multiplicação para resultar esse 20? O AnaRede ele trabalha com valores base. E um dos principais valores base que devemos nos atentar é o valor da potência de base que é adotado. Esse valor pode ser alterado, mas por padrão ele é o valor de 100 MVA como potência base. Então, todos os valores PUs relacionados à potência, pode ser potência ativa, quanto reativa, ou quanto a parte da susceptância, multiplica-se por 100. Então, 0,2 vai virar 20.MVAR. Configurei isso, não tem mais o que configurar. Inserir. Aqui ele não rodou, tá? Ele está ainda nos valores base, beleza? Aqui está nos valores base. E como é que eu sei disso? Porque aqui em cima está indicando o quadradinho aqui amarelo que não indica que não convergiu ou que convergiu. Está nos valores base que o sistema foi modificado, foi inserido os parâmetros nas barras na linha CA. Então não rodamos ainda o sistema. Antes de rodar, eu vou vir aqui em cima em caso, salvar como, e vou colocar 2 underline barramentos. Sempre se atentem a este tipo de nomenclatura de salvamento de arquivos. Não utilizem espaços, evitem sempre utilizar acentos também, porque isso pode dar algum problema com relação ao próprio software, tá bom? Sempre salvem na mesma pasta, tudo sempre na mesma pasta, ok? Vou clicar em salvar. Se a gente for lá na pasta, aqui, deixa eu puxar. Se a gente for na pasta, ele vai criar 2 arquivos. O primeiro arquivo, que é o PWF, que é o arquivo onde vai ter os dados de fato dos barramentos, das linhas, dos geradores, das cargas, dos transformadores, que ele é lido no edit CPL.
e o nosso ponto .lst, que é justamente o diagrama. Eles são arquivos independentes, só que se você tem o diagrama, nada de adianta se você não tem o outro, que é o do PWF, porque daí ele fica sem informação. Agora, se você tem somente só o PWF, você consegue depois manualmente montar o teu diagrama com base nos valores que você carregou deste PWF, beleza? Seguindo aqui então, já salvei. Vou salvar agora o meu histórico. Vou vir aqui em histórico, abrir novamente na mesma pasta. Aqui a gente não tem um botão salvar, tem um botão abrir. E quando a gente nomeia algum histórico novo e clica em abrir, ele vai salvar esse histórico. Então vou colocar dois barramentos. Dois barramentos histórico. Beleza? Vou clicar em abrir. Vai abrir essa janela aqui. E nessa janela aqui nós vamos salvar o nosso caso base. Percebam que eu não rodei nada. Agora eu vou salvar eu só vou salvar o nosso caso base. Por quê? Porque quando vir alguma modificação necessária de um ponto que eu tenha que mexer com o sistema original, eu salvo esses pontos de restauração, que é o meu histórico, para justamente conseguir modificar e ter os valores que são condizentes com a simulação. Não adianta nada eu rodar todas as modificações possíveis, dando convergente, beleza, foi convergente, mas rodei. Ah, mas preciso voltar para o caso base. Vou só excluir o gerador ou só excluir a carga. Não, não vai dar certo. Pode até bater com relação a valores próximos, mas não vai bater exatamente o valor que você tinha encontrado no início, porque ele começa a tomar como a última convergência os valores referenciais para as novas simulações. Então ele volta, né, para o anterior, ao invés de voltar lá para o início, que é o referencial. Então, para que isso não aconteça, eu primeiro vou salvar sem rodar. Então, clico aqui em salvar. Deseja salvar caso não convergido? Sim, desejo. Alterar o título? Sim. E eu vou colocar dois underline barramentos base. Alterar. Vou manter o diagrama unifilar, beleza? Se nós formos aqui em histórico, abrir, vou puxar este arquivo que eu criei, clico nele, clico em abrir, tá aqui o nosso dois barramentos base. Agora, eu vou rodar o nosso fluxo de potência. Rodei o fluxo de potência com este botão aqui, ó. Executar o fluxo de potência ou clicando em Ctrl R. Rodou, ele convergiu, tá? Esses valores que ele apresenta aqui também são os valores que a gente obteve, tá? Analiticamente. Mas o importante é que apareça aqui em cima convergente, tá? É convergente. E tem que dar esses valores aqui, que é por onde a gente também calculou analiticamente. Apareceu esse resultado aqui, ó, convergência final. Frequência, se deu erro, se não deu erro, enfim. Ele convergiu, tá? E agora, toda e qualquer modificação que nós formos fazer, ele vai, por exemplo, inserir uma carga. Se eu for inserir uma carga, é bom a gente salvar essa convergência, salvar como histórico essa convergência. Feito isso, a gente pega e coloca a nossa carga, beleza? Só para vocês entenderem como é que funciona o fluxo. Vou vir aqui então em abrir, selecionar o meu histórico, abrir, salvar e vou alterar agora com a modificação que eu fiz, que foi rodar o fluxo de potência, o meu título. Ao invés de ser base, eu vou colocar convergente. Alterar. Vou manter o diagrama e agora o meu caso, tanto base quanto convergente, está salvo aqui no meu histórico. Se nós viermos aqui em abrir, selecionar aqui, está aqui o meu caso convergente. Quero alterar para o caso base? Clico aqui no primeiro, restabelecer. Desejo manter? Sim. Ele vai restabelecer os valores. Aqui é o mesmo que a gente já tinha sido salvo, mas ele restabelece todo o sistema anterior.
Quero ir para o caso convergente? Vou, histórico, abrir, dois barramentos convergente, restabelecer. Desejo sim manter o diagrama funicular e pronto. Tá convergente, tá dando certo. Beleza? Praticamente o exercício em si já está resolvido, tá? Eu vou agora ensinar como você faz para visualizar no Excel os valores que são fornecidos aqui na rede. Tenho em mente que precisa do Form CPEL, tá? E do Edit CPEL, é fortemente recomendado que vocês tenham instalado. Mas seguindo aqui para a parte de exportar em Excel, vamos vir em aplicativos. O primeiro item, Form. Aqui já está aparecendo qual caso que eu quero trabalhar, que é o caso que eu estou presente atualmente, que é o caso de dois barramentos convergente. Clico em OK e beleza. Ele só deu um breve erro aqui. Clico em OK e ele já vai estar com o meu caso disponível aqui. Vou visualizar vou montar as tabelas, que é essa terceira guia aqui. E nós temos três tipos: seguir um modelo, seguir uma tabela personalizada que nós vamos estabelecer e seguir uma tabela de comparação entre casos. Essa tabela de comparação entre casos serve para quando você tiver vários arquivos históricos, considerando inserir um indutor aqui, inserir um capacitor, um banco de capacitores, no caso, inserir um reator, inserir um banco de capacitores, inserir uma carga, tirei uma linha. Isso é para você comparar como que tem a comportamento do sistema. Bom, vindo nessa primeira guia aqui de tabela, a terceira aba do primeiro item aqui e a primeira aba do segundo item, tabela personalizada. Cliquem só para garantir. Esse é o caso que a gente quer. Vou selecionar aqui tipo de dado. Quais são os dados? Eu quero dado de barra, dados de linha, dados de gerador, dados de grupo de limite de tensão, dados de constantes, enfim. Eu vou selecionar dados de circuito, que são as nossas linhas de transmissão. Neste caso, eu quero saber o fator de potência, tanto de ida quanto de volta. Então, eu clico na linha aqui, clico com o botão, nesse botão no meio, para ele passar a coluna que eu espero. Vou ver o fluxo de potência ativa. Não, perdão. Aqui, ó. De ativa, tanto na ida quanto na volta, e de reativa também. E por fim, é de meu interesse ver as perdas ativas e as perdas reativas, que são a parte líquida. Venho em criar. Ele vai abrir essa nova aba, essa nova janela. Tem que selecionar quais linhas você quer. Aqui você já tem uma prévia dos valores que aparecem, tá? Clico aqui. Vou em salvar arquivo, por exemplo. Vamos salvar nosso Excel. Vou tacar esse Excel também aqui na pasta. Então vai ser dois barramentos Excel. Vou salvar. Aí ele vai salvar, vai fazer todo o processo. Agora eu vou criar de novo para apresentar o meu Excel. Criar, seleciono, gerar tabela. Aqui está o nosso Excel com as informações da nossa linha de transmissão. Isso puxando somente a linha, beleza? Ele é número que é para, que é da barra 1 até a barra 2, o circuito, enfim. Se nós formos lá na nossa pasta, aqui está o nosso Excel salvo, bonitinho. Se a gente clica duas vezes, ele vai abrir aqui, né? Conforme apresentado. E aqui a gente pode ter outras análises, várias linhas de transição, ou entre várias barras, ou várias linhas de transição na mesma barra. Daí eu quero saber a questão de contingência. Enfim, basicamente, dessa primeira análise, é justamente essa parte que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui não importa. Vou fechar aqui. Já salvei, então não. Vou fechar, fecho. E beleza, já tá tudo salvo, tá? Ah, mas e eu tenho que salvar aqui o caso de novo? Precisa porque você já tem o seu arquivo histórico. Então, sempre manter
pelo menos a base salva, né? Tudo que você configurou salvo já de inicial, o teu referencial, e daí você só trabalha com os arquivos do histórico, beleza? Eu acredito que isso tem esclarecido de novo, né, algumas etapas de processo aqui. E a ideia é passar também outro exercício com 3 barramentos para vocês poderem ir praticando, beleza? No mais, qualquer dúvida, encaminhe por e-mail, que eu tento responder mais brevemente possível também, se estiver ao meu alcance. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção e ótima noite. Ótimo dia, ótima noite, ótima tarde.